Trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus perguntou, pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado, enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Tenham bondade de sentar-se, vocês que estão em casa nos acompanhando também. Que alegria estarmos juntos nesta quarta-feira da sexta semana do tempo comum, na caminhada da igreja. E nós estamos nessa semana ouvindo os ensinamentos do apóstolo Tiago. E a carta de Tiago, ele é muito direto, né? Ele não fica rodeando não. Ele já vai falando umas coisas muito concretas e importantíssimas para a nossa vida. Ele vem nos ensinando essa semana. Hoje, por exemplo, o ensinamento de Tiago é o capítulo 1, que nós estamos ainda. A gente vem pegando uma sequência, né, bem certinho, segunda, terça e quarta, começamos com o versículo 1. Ontem parou no versículo 18, hoje segue do 19 ao 27. O ensinamento do apóstolo Tiago hoje é bem assim, olha só que interessante. Irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, estar atento, para escutar, ficar certinho já para ouvir, mas moroso para falar. Mas moroso para falar. O ensinamento monástico vai dizer, né? Por isso que nós temos dois ouvidos, né? E uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Às vezes a gente inverte, né? Às vezes a gente fala mais e ouve pouco, né? Fala mais e ouve pouco, né? Então, às vezes até as mães brigam com os filhos, né? Tá bem? Fica aí falando, brigando, aí não escuta quando a mãe pede, né? A mãe fala, não escuta. Às vezes a gente tem esse erro. Em todas as circunstâncias. Às vezes a gente fala mais, escuta pouco. Tiago, assim como o ensinamento monástico, vai nos dizer: olha, se você tem 2 ouvidos e uma boca só, guri, escuta mais e fale menos. O mundo seria bem melhor se a gente já aprendesse esse ensinamento, né, do apóstolo, né? Se a gente ficasse mais atento às coisas e falasse amorosamente. E olha só a tradução, que interessante, como que o apóstolo ele fala aqui no texto, né? Ele diz então: sabeis que, olha, mas moroso para falar. E moroso ainda ele termina no versículo 19, para se irritar. Até para o sentimento de irritação, ele pede amor, amorosidade. Ou seja, cuidado, né? Porque se você se irritar e perder a amorosidade, você pode se tornar uma pessoa cruel. Você pode se tornar um pai cruel, uma mãe cruela, cruel, né? Tem aquele filme, né, Cruella, né? Uma mãe cruel, uma mãe cruela, né? Um filho cruel, um patrão cruel, e assim por diante, né? Cada um vai se identificando. Então, amorosidade é o verbo que o apóstolo usa. Moroso para falar, porque se a gente não tiver também morosidade na falar, a gente fala porcaria, fala coisa que não deve, e daí a gente bota a mão na cabeça e vem aquele arrependimento, né, que dá raiva em nós mesmos, né? Ai, desculpa, eu estava nervoso e acabei falando o que não devia. Eu falei, a gente até usa uma frase para amenizar a nossa culpa, né? Todo mundo acho que já usou essa frase. Você que está ouvindo aí do outro lado também já deve ter usado. Foi sem querer.
É que eu estava com raiva, falei sem querer. Tem essa de sem querer não, né? Você falou porque estava dentro, você saiu, né? Você saiu porque estava dentro, né? Então se saiu porque estava dentro. A gente usa uma justificativa para amenizar o sentimento de culpa que vem dentro de nós. Porque na hora da raiva a gente acaba soltando a cachorrada, né? E daí machuca, fere. Depois para consertar dá um trabalhão, né? Depois para consertar dá um trabalhão. Esses dias, acho que faz uns 10 dias, não sei se até mais, eu partilhava aqui, né? Que nem aquela penitência que o padre deu para o rapaz depois que se confessou, né? Porque ele pecou muito por palavras, né? Inclusive, antes de dizer isso, de repetir esse exemplo, eu digo aqui, ainda aproveitando o texto, né, de hoje, que fala sobre esse perigo da palavra, né, o perigo da língua. Então, ele vai dizer aqui na frente, que sobre o religioso, olha só o versículo 26. Olha o versículo 26. Deixa eu perguntar aqui antes de ler esse versículo, para a gente repetir. Já ouviram, vamos não repeti-lo. Quem aqui é cristão? Levanta o braço, fazendo um favor. Já foi batizado? Foi batizado é cristão. Isso, quem foi batizado já é cristão. Amém. Além de cristão, quem é católico? Isso, agora quem é religioso? Pronto, né? Tem uma religião, né? Então a gente se encaixou em tudo isso, né? Do outro lado lá um monte de gente, todo mundo levantou o braço também, certo? Um ou outro, só que não. Ok. Feitas essas perguntas, tendo as respostas e dos braços levantados para cada uma delas, repito, versículo 26, para vocês e para mim. Se alguém julga ser religioso, portanto, o que a gente acabou de fazer aqui, julgamos, né? Confirmamos que somos religioso, católico, cristão. Se alguém julga ser religioso, mas não refreia, não bota freio na boca, não bota freio na língua, fala o que vem na cabeça por dentro, engana-se a si mesmo. E termina o versículo 26. E a sua religião é vazia. Forte, né? Muito forte, né? Dá até uma dor nas espinhas, não dá? É muito forte, né? Se nós julgamos ser religioso, mas não controla a bendita da língua, qualquer coisinha xinga, manda para o inferno, fala um monte de palavrão, cuidado, hein? Que a religião nossa pode ser uma religião vazia, vã. Então tem que tomar muito cuidado. Palavra do Tiago, e o Tiago já falou aí para vocês, né? Ele não fica fazendo rodeio não, ele já vai no cerne já da questão, né? Ele é claro nas suas palavras. Com efeito, depois ele vai dizer, qual que é a religião pura, a religião bonita, diante de Deus? Ele termina no versículo 27. Além desse cuidado todo com a língua, com as atitudes, ser amoroso no falar, atento no ouvir, né? Como a gente está ouvindo agora, atento aqui, atento no ouvir, moroso para se irritar, né? Para não mandar ninguém para o inferno, ficar bravo, sair chutando. Ontem eu lembrava aqui, né? O apóstolo Tiago já vinha nos dando a dica ontem, não sair batendo porta e chutando cadeira e quebrando copo e assim por diante. A religião verdadeira, pura e sem mancha, versículo 27 do capítulo 1, assistir os órfãos, estar atento às necessidades dos irmãos, assistir as viúvas, né, que encaixa em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. No mundo existem muitas contaminações, eu preciso me cuidar para não me deixar contaminar. E eu pego o gancho dessa palavra, não se deixar, ou dessa frase, não se deixar contaminar pelo mundo, para entrar no evangelho que nós ouvimos, que tem muito a nos ensinar também, nessa tarde de quarta-feira, o capítulo 8 do evangelho de Marcos, que estamos também acompanhando nesses dias, durante a semana, e ele fala sobre aquele homem, lá de Cesareia de Filipe, aonde levaram, ou melhor, né, me perdão, o vento tocou as páginas aqui. Opa, está aqui na quinta-feira. Isso aqui é para amanhã. Deixa o padre voltar aqui. Em Betsaida, na verdade, né? Eu errei o nome da cidade. Aquele homem lá de Betsaida, que levaram até Jesus para que Jesus o curasse de uma cegueira. E esse homem não era cego de nascença. Até porque quando Jesus faz a primeira etapa da cura,
Jesus parece que aqui ele dá uma falhada aqui no primeiro momento, né? Mas ele faz a cura em 2 etapas para nos deixar um grande ensinamento. Ele não precisava fazer isso, ele podia só, vai em paz, como ele falou para outros, né? Vai em paz, né? Você está curado. E ele não precisava nem relar na pessoa. Mas aqui ele quis tocar, quis fazer toda essa cerimônia aqui da saliva, quis colocar a mão do olho dele e perguntou para ele, você está enxergando? Ele falou assim, olha, eu vejo os homens como árvores que andam, ou seja, o negócio estava meio confuso a visão. Significa que ele não era um cego de nascença, porque ele já tinha visto a imagem das pessoas. Então, por isso que ele identificou que ele via os homens como se fossem árvores. Então ele era alguém que ficou cego, não era de nascença. Mas isso não é tão importante, embora teologicamente também ajuda muito. Enfim, a segunda etapa, Jesus novamente põe a mão sobre os olhos dele e ele fica curado. O que significa isso? O texto de hoje, e é próprio de Marcos, ele é o único que faz esses detalhes da cura de Jesus, é o único que conta desse jeito, para deixar um ensinamento para nós. Esse homem somos nós, que por mais que acreditamos em Deus, temos fé, mas às vezes vivemos uma religião um pouco vazia, como o apóstolo Tiago hoje nos disse. Não cuidamos da nossa língua, não temos amorosidade, falamos o que dá na teia, né? Xingamos, falamos palavrões, não fazemos caridade às vezes, não assistimos os necessitados, não estamos atentos às tribulações do irmão, às vezes pensamos mais em nós mesmos do que no próximo, e assim por diante, conforme o Tiago vai nos ajudando a encontrarmos-nos dentro da verdadeira religião, a encontrar o nosso coração, e colocar dentro disso. Enfim, esse homem cego sou eu. Esse homem cego é você. Você pode dizer isso, né? Esse homem cego sou eu, né? Esse homem somos nós. Que embora temos fé, mas às vezes não enxergamos claramente as coisas, com nitidez. E por isso erramos, pecamos, falhamos. Mas estamos aqui, graças a Deus, vocês que estão nos acompanhando, estamos buscando aprender mais. Embora erramos, nós queremos aprender. Por isso estamos buscando ajuda, porque sozinho nós não damos conta. E precisamos do auxílio da graça de Deus, da força de Deus agindo em nós. Precisamos da intercessão dos anjos, dos santos, de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora, para que a gente possa entrar no caminho do bem, enxergar mais claramente e viver uma religião mais bonita, para que o mundo seja melhor a partir de nós. É isso que nós queremos pedir ao Senhor. Senhor, eu tenho fé, mas muitas vezes por causa dos meus pecados, das minhas limitações, eu enxergo as coisas de forma muito confusa, e por causa disso, as coisas não dão muito certo, me apavoro, me desespero, erro, mas eu quero enxergar. Toca de novo nos meus olhos, coloca as tuas mãos nos meus olhos, para que eu possa enxergar claramente, de forma nítida, e possa ver de forma certa, e seguir o caminho certo. Essa é a graça que pedimos, que você aproveite e peça isso também. Eu, Padre Vampedo, quero pedir isso, que você possa, neste momento do ofertório, entregar aqui no altar do Senhor. Enquanto a gente vai ouvindo a comentarista falar sobre o ofertório, que cada um faça esse pedido, entrega ali, entrega a tua visão aqui no altar de Deus, juntamente com o pão e o vinho. Fala, Senhor, eu ainda não estou vendo claramente as coisas, me ajude para que eu possa enxergar de forma clara, de forma nítida. Venha em auxílio da minha fraqueza de fé. Amém.